Senhor, nos livra da mentira, nos livra desse mundo perverso. Obrigado, Senhor, por nos chamar para essa comunhão. Nos encoraja, Senhor. Ajude-nos a nos concentrar em Ti, na Tua palavra, estar na Tua presença e desfrutar do que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo especial para cada um de nós e queremos entender o que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia, amados. Vamos passar agora para o irmão Daniel, Vitória, Simone, para que possamos louvar o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, nós vamos desfrutar de um hino maravilhoso, que é o C38, e ele se chama Fiel é a Palavra. Fiel é a palavra. E o corinho dele diz o seguinte: passará o céu e a terra. Sim. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Por que as palavras do Senhor não passarão? Porque fiel é a palavra. Ela é digna de inteira aceitação. Amém. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Senhor Jesus, como a palavra é maravilhosa. Amém. Por isso que o título desse Avança Jovem é muito importante, né? Sim. A gente tem sempre que estar atentando ao título das coisas, sim. Não é? É isso mesmo. Então vamos nesse coração desfrutar desse hino. Amém? Amém. Amém. Amado jovem, se sinta acolhido. Nosso encargo aqui é transmitir a vida do Senhor para vocês. Agora, nesse momento de louvor, vamos procurar tocar na presença do Senhor. O Senhor, fiel é a palavra, né? Esse hino fala que a palavra ela é fiel. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. Deus escolheu você, jovem. E Deus tem um propósito na sua vida. E nós cremos que por meio dessa palavra, por meio da vida que tem nessa palavra, você pode ganhar salvação. Você pode crer e receber de Cristo no seu interior. Amém? Amém. Aleluia, então. Então vamos... Senhor Jesus. No hino, né?
Nós agora vamos trocar de instrumentos aqui para o próximo hino. E convidar os irmãos a irem invocando o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém. Fiel é a palavra, irmãos. Digna de inteira aceitação. Amém. Nós vamos desfrutar agora do hino que se chama Deus Bendito. Aleluia. Ele fala que mesmo que seja contrário ao que sinto, e mesmo que seja difícil aceitar, eu vou confiar nos teus planos e caminhos, porque a verdade me libertará. Ó Senhor Jesus, a verdade é o que nos liberta. Amém. Não tem outro caminho. Sim. E ela é maravilhosa. E quando nós tocamos nessa verdade que é maravilhosa, a gente desfruta desse Deus bendito que nos carrega nos braços. É nesse coração que nós vamos desfrutar desse Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando penso que não
quando penso que não vou aguentar, peço por força e vitória em meu nome. Deus bendito nunca falha. Amém, aleluia. Deus bendito, nunca falharás. Aí agora eu passo a bola para o irmão Grimaldi, né, Daniel? Um abraço, Grimaldi. Amém. Força! Amém. Muito bom estar aqui com os jovens no Avança Jovem Europa. Alegria imensa, graças ao Senhor, estamos juntos. E como tudo, né, começa com oração, eu também quero fazer uma oração para iniciar, tá bem? Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse encontro, por o Senhor nos reservar esse tempo, neste sábado, dia 13 de fevereiro, estarmos aqui juntos, Senhor, para desfrutarmos da Tua palavra, da Tua presença, ó Senhor, louvarmos, engrandecermos o Teu nome, ó Senhor Jesus. E agora oramos, Senhor, por todos nós aqui, possamos estar com o nosso ser tripartido, inteiramente à tua disposição, abertos. Abre o nosso coração, Senhor, para receber o que vem de ti, as tuas riquezas, que são sempre insondáveis. Ó Senhor Jesus, nos alimenta, fortalece-nos nesses dias difíceis. Ó Senhor, fortalece o nosso homem interior, fortalece o homem interior de cada jovem. Cada jovem aqui é precioso, é importante para teu avanço neste continente, para a tua obra, e para a formação do teu exército, que lutará por ti, derrotará o teu inimigo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Maravilha, meus queridos. Então, nosso tema está aí, né? Vou colocar aqui o cronômetro para ficar aqui no tempo que é devido. Estamos aí na pandemia, mas aqui com as ferramentas que nos levam a estar conectados, né? E neste momento estamos aqui neste Avança Jovem, que é uma ferramenta super importante para a produção de jovens vencedores que já estão hoje a experimentar a luta e no futuro, né, farão parte do exército do Senhor. Ali em Apocalipse 19 serão a noiva e também o guerreiro, né, para lutar pelo Senhor, por seu interesse, derrotar o inimigo e estabelecer o final dessa era e começarmos o reino milenar na sua manifestação. Maravilha, eu estou empolgado com essas palavras que têm sido faladas e quão rica, irmãos, as palavras da Conferência dos Jovens, tanto no primeiro período como no segundo período. E aqui temos a hora da verdade, né? A hora da verdade. Então, para início, eu escolhi aqui um versículo de Hebreus 2:1, para a gente iniciar a nossa comunhão. Hebreus 2:1 diz assim, queridos: por esta razão, amém, Hebreus 2:1, olha aí, obrigado a logística aí, obrigado, João. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Muito bem, olha aí. Temos aí verdades ouvidas, né, que devemos nos apegar, que é o que está acontecendo hoje, irmãos. Tantas verdades estão a ser faladas, e quando eu digo verdades, não é apenas no sentido de ensinamentos, né? Só de doutrinas. Quando eu falo de verdades, irmãos, é relacionado ao que sai de Deus, né? ao que Deus transmite, né? E isso aí é uma grande segurança para nós, porque diz aqui para que delas jamais nos desviemos. Então, nos apegar às verdades e com mais firmeza, cada vez mais, né, com firmeza, essas verdades, isso vai nos levar a um final feliz,
porque diz aqui, para que delas jamais nos desviemos. Então, não ouvir as verdades está intimamente, diretamente proporcional, aí vou lembrar dos meus tempos de escola, né, matemática, é diretamente proporcional ao desvio. Então, não ouvir as verdades proporciona também desvio. E hoje é o que mais nós vemos são, não só as pessoas desviadas, mas muitos cristãos desviados, né? E graças a Deus, irmãos, aqui, neste ambiente que é a vida da igreja, que já estamos aí na conferência de 1º e 2º Timóteo, né? Onde o Senhor estabeleceu a igreja como a coluna e base da verdade, é neste lugar que o Senhor deposita, né, as verdades. E quando eu digo verdades, deposita o que ele é, a sua essência. Né? As verdades é o que sai daquele que é verdadeiro. Pelo fato do Senhor ser um Deus vivo e verdadeiro, né, como está lá em 1 Tessalonicenses, né, 1:9, que a gente está ainda aí a ver, né, esse livro, junto com a segunda epístola, 1 Tessalonicenses 1:9 diz que eles deixaram os ídolos, né, os tessalonicenses, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, o que eu queria chamar a atenção nessa avança jovem, inicialmente, é que essa essência de Deus, né, essa característica, né, essa palavra essência, ela pode ser traduzida por a substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa, tá bem? Como nós estamos falando de Deus, então é uma pessoa, né, uma pessoa viva, né? Então, o que ele tem, irmãos, qual é a característica dele? Qual é a essência dele? Qual é a natureza dele? O que é que ele tem para nós? Ele tem para nós a verdade. Por isso que quando ele está a falar a sua palavra, então é um caminhão atrás do outro, né, de verdades. Né? A fé, que também vem, né, naquele caminhozinho lá do gráfico que a gente está a ver aí em Tessalonicenses, e aí essa fé por meio da palavra, né? E essa palavra, né, quando nós a recebemos, nós estamos recebendo também verdades. E isso aí são características do nosso Deus, né? É a essência dele, né? Verdade, ele é verdadeiro. Então, ele transmite verdades para nós. E que tal nós todos nos apegarmos, fazermos um voto hoje, 3 de fevereiro, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso está a ser falado toda semana nas mensagens do Avança Jovem, nos momentos de reunião, em conferências grandes, menores, está aí no Instituto Vida para Todos, no Life for All Europe. Então, meus queridos, são verdades aí que traz a essência de Deus para nós hoje. E isso é muito importante nesse contexto que estamos de final de tempos, porque se tem uma coisa que vem de encontro à verdade, aí vamos entrar agora em 2 Tessalonicenses 2:7, 2 Tessalonicenses 2:7, que estamos aí a cada semana no nosso alimento diário, né, a desfrutar. 2 Tessalonicenses 2:7, aqui mostra a operação do mistério da iniquidade. Né? Então, no versículo 7 está aí, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade está aí, será revelado o iníquo, né, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, e será na vinda do Senhor. Versículo 9, né? Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha só como é que será o aparecimento do iníquo, né? O homem da iniquidade, né? Ele vem com toda a eficácia de Satanás e com todos esses elementos aí, né? Poder, sinais e prodígios da mentira. E o versículo 10, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, entra um outro elemento, né? Tem lá a mentira
e agora aqui com todo o engano de injustiça, né? A injustiça é contrário à justiça, né? A justiça é o que Deus determinou, e a injustiça é o que Deus não determinou. O que foge do que Deus não determinou é injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Olha só, irmãos, lá em Hebreus fala que nos apeguemos com mais firmeza às verdades. Aqui, em acolher, né? Não acolher o amor da verdade para serem salvos. Então, tem uma coisa que nos salva hoje, querido jovem, é você acolher a verdade, é receber a verdade, é se abraçar com a verdade, né? Então, nós temos aí duas, vamos dizer assim, duas táticas, né? Duas características. Enquanto o nosso Deus tem verdade e verdades para nós, porque ele é verdadeiro, o inimigo de Deus, né? Que é o Satanás, né? Ele é aquele que é mentiroso e pai da mentira, né? Então, ele tem, na sua essência, na sua natureza e na sua característica, está em João 8:44, o fato dele ser mentiroso, né? Ele ser pai da mentira. Por ele ser pai da mentira, toda mentira tem origem, fonte em Satanás. Então, tome muito cuidado com o que você fala, a maneira como fala, né? Porque nós precisamos fugir da mentira, porque tem tudo a ver com o inimigo, totalmente, né? 100%, e ainda o engano, né? Então, o engano e mentira são essas características, né? que nos finais de tempos, né? com o aparecimento do anticristo, o iníquo, então, isso aí já está a ser disseminado. E isso não vem de hoje, meus queridos, isso aí já vem desde lá do Éden, né? Com aquele engano, né? com aquela conversa ali para Eva, e ao longo dos séculos isso tem sido disseminado e hoje está assim a todo vapor de maneira muito forte. Então, vamos sair de todo engano, vamos sair de toda mentira e vamos nos agarrar ao Deus vivo e verdadeiro, as verdades que ele tem para nós, que ele está a transmitir por meio da sua palavra, né? E o Senhor mesmo falou em João 14:6 que ele não é só o caminho e a vida, mas no meio diz ali que ele é a verdade, né? Eu sou. Então ele falou, olha, eu sou tal pessoa, eu tenho essa natureza, eu tenho essa essência em mim, então o que sai de mim é verdadeiro, né? Aquele que é verdadeiro, irmãos, um dia vai vir para julgar, né? Então, hoje nós queremos seguir nesse caminho da verdade, né? E uma grande verdade que foi falada especialmente na mensagem do Esdras, né? Que eu vou me dedicar aqui um tempo, né? Cujo tema foi sobrecarregados, embriagados e anestesiados, né? Então, uma coisa que a gente vê nos finais de tempo é como estará o estado das pessoas. E também, para nós jovens aqui, podemos ver como é que vai estar o estado das pessoas, né? Isso está em Lucas 21:34. Esse é um versículo também muito importante nesse contexto da verdade, porque aqui é o próprio Senhor a falar. Então, quando o Senhor fala, o que é que ele transmite? Verdade. E ele mesmo é a verdade. Que maravilha, né? Estamos seguros, né? Estamos seguros nesse lugar que é a igreja, que é a coluna e base da verdade, né? Tem um fundamento que é a verdade, tem uma coluna que é a verdade, e lá no topo, o que o mundo vai presenciar, vai ver na vinda do Senhor, é a verdade ali sendo exaltada, né? Sendo exposta, né? Então, hoje, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, vamos colocar a verdade em cima, no topo, em primeiro lugar, tá bem? Então, aqui em Lucas, né? Eu falei Lucas, né? 21:34, aqui diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, né? Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, né? Então, o Senhor está a nos admoestar, advertir, que para que o nosso coração ele não fique sobrecarregado com essas consequências, né?
da orgia, né, da embriaguez. Essa orgia, muitas vezes, a gente pensa que é só do lado sexual, também é, mas é aplicado em tudo aquilo que é sem limites, fora de limites, sem restrição, tá bem? Então, meus queridos, é hora da gente cuidar bem nesses tempos finais, estar cautelado, né, e a procurar, né, sair desse estado. Esse é o estado, né, que hoje a gente vê, né? É um estado que a gente tem falado muito, né? E até cantado, não é o meu estágio, é meu estado. Você é um jovem, né? E talvez você não tenha tempo de alcançar um estágio de maturidade tão alto, porque o Senhor já pode vir aí, já bem próximo, em breve, e é o que tudo está a indicar. Mas você pode ter o seu estado, né? O seu estado mudado, né? E naquele momento, quando o Senhor chegar, ao ver o seu estado, aí você pode ser alguém que vai ser arrebatado, um vencedor, né? Para estar com o Senhor e lutar pelo Senhor, né? Então, esse é o estado, né? Então, quando você olha para esse estado, aí nós queremos agora fazer uma ponte, né, com uma outra grande, mais grande. Isso aí, irmãos, é um versículo maravilhoso, né? Eu fico tão contente da gente poder estar aqui e ver de novo esse versículo. Talvez alguns conheçam, outros não, mas guarde esse trecho aqui, que está em 1 Tessalonicenses 5:23. Abra aí sua Bíblia, abra aí e veja que versículo maravilhoso. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz, o nosso Deus não é só o Deus da verdade, mas é o Deus da paz, vos santifique em tudo. Oh, Senhor, olha, Ele quer nos santificar em tudo. E o que é esse tudo, irmãos? É isso aqui, ó. E o vosso espírito, alma e corpo. Amém. Olha só, 3 partes, né? O homem tripartido, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, ou seja, sejam conservados completos e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa obra que Deus quer fazer no nosso espírito, alma e corpo, em conservar íntegro e irrepreensível, né? Isso tem a ver, ó, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obra que o Senhor quer fazer em nós é uma obra completa. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou uma boa obra em nós, ele vai completar. E é isso que vai acontecer. Tanto é que o versículo... Isso, boa. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo, o Senhor está a trabalhar em nós, irmãos, nessas 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. E lá o versículo seguinte, voltando lá para Tessalonicenses 5:23, o versículo 24, ele acrescenta, né, finaliza dizendo assim, ó: fiel é o que vos chama. Olha, quem nos chamou é fiel, o qual também o fará. Ele vai fazer, ele está a fazer isso. Né? Para isso, a gente precisa agora nos abrir, né, para essa grande obra, né, de o Senhor trabalhar no nosso espírito, nossa alma, no nosso corpo, né? Então, quando você olha para essas 3 palavras, sobrecarregados, embriagados e anestesiados, a gente pode fazer uma aplicação exatamente com essas 3 partes, né, do homem tripartido, né, que é o espírito, alma e corpo. Os sobrecarregados está diretamente relacionado à questão física, à questão do corpo. O embriagado tem a ver com a questão da alma, né? E o anestesiado tem a ver exatamente com o espírito, né? O Satanás hoje ele fica contente, né, em lhe anestesiar, em deixar apenas anestesiar, você não sentir nada, né? Ele hoje já não faz. Claro que ele vem para matar, roubar e destruir, e alguns ele tem de fato levado à morte. Né? Mas hoje, nos cristãos, nós já estamos livres desse fator morte, porque mesmo que nós morramos, nós somos do Senhor. Né? Mas ele quer hoje fazer um trabalho de anestesiar, para que o jovem hoje não seja útil, o jovem hoje não sirva, o jovem hoje viva numa situação alheia, né? Ou seja, totalmente anestesiado. Então, essa palavra, né, sobrecarregar, embriagar e neutralizar,
tem a ver exatamente com o jovem não estar pronto quando o Senhor voltar. Porque aí não vai ser um vencedor, não vai ser aquele que vai estar com o Senhor para lutar exatamente contra o inimigo, né? Então, o Senhor quer nos colocar, irmãos, nessa obra completa, espírito, alma e corpo, né? Que sejam conservados íntegros ou inteiros, né? Completos, né? Irrepreensíveis. Assim como o Senhor quer fazer essa obra, o inimigo também quer fazer essa de sobrecarregar, de embriagar e de neutralizar, né? Então, essa é uma ação, e inclusive eu queria, para vocês terem uma ideia mais forte uma impressão mais forte desse trabalho do inimigo, eu queria até, João, podia passar aí aquele videozinho, que foi passado também na conferência, e vale a pena a gente lembrar, e aqui para a gente ter mais, né, essa impressão mais forte da caranguejeira, como diz lá no meu Nordeste do Brasil, a caranguejeira, ou como alguns mais estudiosos dizem, a tarântula, né? Ou é uma aranha, entendeu? Uma aranha contra a vespa. Tem um videozinho aí que é muito interessante, se você não viu, tem a oportunidade de ver agora. Dá para passar aí, João, esse vídeo aí dessa luta aí, parece até Mix Martial Art, entendeu? MMA, e a tarântula contra... Olha aí, chegou a vespa, essa é uma vespa, olha aí, ela chega ali à frente a preparar o bote, né? Embora a caranguejeira seja grande ali, tenta se defender, arma-se ali na sua defesa, mas é a nossa amiga vespa e ela não desiste, ela procura de todas as formas uma brecha ali no sistema defensivo da caranguejeira, rodeia, vai ali, vai acolá, faz que vai e não vai, olha só, já dá outra volta. Isso aí se ela tivesse no octógono, ia ser uma grande lutadora de jiu-jitsu, viu? Porque sabe rodear, sabe fazer finta, e a coitada da caranguejeira se afasta, tenta, aí, bom, daí vem o bote, e aí nesse bote ela já dá uma ferroada, ela já consegue dar uma primeira, a caranguejeira ainda está com força, tenta ainda lutar, né? Depois vem mais outra, e ela dá outra picada, né? E nessa daí vai é um trabalho, você veja que é um trabalho contínuo, né? Enquanto ela não consegue, né, chegar ali ao final, porque o final dela é exatamente não só neutralizar, ela aí já está sem força, ela já consegue ficar em cima, já consegue fazer aí, ó, já outras picadas, e nessa daí ela vai depositando seus óvulos. E esses óvulos ficam aí na superfície, tá bem? Ficam aí, não vai matar, não vai destruir, simplesmente vai neutralizar. Só que esse trabalho é um trabalho que ela deixa aí de óvulos, é um trabalho que vai fazer, vai consumir a caranguejeira, mas não tira os órgãos vitais, entendeu? Ela vai simplesmente fazer esse trabalho de fora para dentro, de fora para dentro. Por isso, meus queridos jovens, você tem que ter muito cuidado com a sua parte exterior. E qual é a sua parte exterior? É o seu corpo, é o meu corpo. Todos nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo para que ele não fique sobrecarregado, ele não fique pesado, ele não fique, né, sob esse efeito, né, da ansiedade. E aí eu queria abrir com vocês. Obrigado, João. Obrigado. Em Mateus 6 agora, Mateus 6, versículo 16. Viram aí que o ataque é forte, é letal, tá bem? Então, para isso nós devemos estar em estado de vigilância, tá? Então, em Mateus 6, versículo 25, diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha só, irmãos. Então, essa ansiedade pela vida tem a ver com as coisas físicas, né? Comer, beber, pelo corpo, né? Hoje a gente vê tantos jovens sobrecarregados aí com a questão da vestimenta, da maneira como andar, da moda, né? E isso aí traz uma sobrecarga, e essa ansiedade, né? Essa coisa da ansiedade, ela tem um efeito no corpo muito forte, ela leva ao cansaço, ela leva a ter dores, ela leva a perda de sono,
Então, você está hoje debaixo de todo esse ataque, né? O nosso corpo, o meu e o seu, está debaixo desse ataque, né? E então afetam diretamente o nosso corpo. Porém, né, seguindo aqui, tem uma saída, né? Tem uma saída aqui no versículo, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, né, no versículo 28 diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo, não trabalham, nem fiam. Então, no versículo 29, nem Salomão se vestiu como um deles, né? Então, o Senhor é aquele que está a cuidar de nós, no versículo 30, né? Aí o versículo 31, ele diz: não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Isso aí, irmãos, para muito é uma inquietação, é uma coisa de não ficar descansado, né? Mas ficar de um lado para outro, com o que vestir, com o que comer. Aí o Senhor diz no 32, os gentios é que procuram estas coisas. O nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos. Olha que palavra encorajadora. O nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, né? Se o Senhor nos criou, né, irmãos, Ele sabe do que nós necessitamos. É o Criador, né, a cuidar da criatura, né? E o versículo 33, aqui é que está a grande chave, né, nessa hora da verdade, viu, meu querido jovem? Guarde esse versículo, sonhe com ele, cante ele, recite ele, tá certo? Buscai. Começa assim, ó, buscai. É uma questão de busca. Não é uma questão de pensar, de chorar, é uma questão agora de busca. E essa busca, você tem que buscar em primeiro lugar, porque isso aí, em primeiro lugar, denota. Isso aqui é que é o mais importante. Isso aqui é que é o essencial. O essencial, irmãos, é aquilo que não pode deixar de ter. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E olha que coisa maravilhosa. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, do item 2 em diante, o Senhor sabe que nós necessitamos e Ele promete que acrescenta, tá certo? Mas Ele quer ver, em primeiro lugar, o que nós damos atenção. Qual é a nossa atenção? Qual é a nossa ênfase? Qual é a nossa importância, né? A nossa prioridade? Então, querido jovem, busque, seja um buscador em primeiro lugar do reino, né? Do reino em primeiro lugar. Coloca o reino em primeiro lugar na sua vida. Quando eu digo o reino em primeiro lugar, nós temos que colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Assim como o ataque do inimigo vem lá de fora, externamente, né? No nosso corpo, e aí nós vimos aqui o que é que a ansiedade pode fazer, e também tem outro ataque, quando não é a ansiedade, são as questões pecaminosas, né, que nós devemos fugir, porque nosso corpo, irmãos, não é mais membros para servir ao pecado. Romanos 6, nós já fomos libertos, nossos membros agora, nosso corpo agora é para ser oferecido para servir ao Senhor. E Paulo, em 2 Coríntios 6, né? Aliás, em 1 Coríntios 6, ele diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, é onde Deus faz morada, é onde nossos membros estão ali como habitação de Deus. Por isso que é muito importante a gente fugir dessas questões pecaminosas hoje, fugir do sexo, fugir das drogas, fugir de tudo isso, porque o nosso corpo, querido, é agora essa habitação de Deus, né? Onde Deus agora quer habitar, morar, e nós precisamos ter cuidado com isso, porque aquilo que você semeia é o que colhe. E agora vou falar de um versículo aqui que está em Gálatas, né? Ó Senhor Jesus, amém, Gálatas 6. Esse versículo é muito importante, querido, para você saber que nós precisamos semear para o reino. Semear para o reino. Semear para o reino é semear para a vida. É semear para as coisas lá do alto, é para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é respeitável, né? Então, em Gálatas 6, irmãos, esse versículo é bom, isso me ajuda até hoje. Ajudou-me demais quando eu criei no Senhor, né? Primeiro, para perceber que meu corpo agora é um corpo dedicado ao Senhor, né? É ao santuário. Ele diz assim, no versículo 7 de Gálatas 6, diz, não vos enganeis, olha só, não vos enganeis, de Deus não se zomba.
Veja só que o apóstolo aqui está querendo nos orientar. Olha para essa verdade. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só. Então, se nós semeamos para a carne, vamos colher para a carne. Tanto é que ele fala isso no versículo 8, né? Ele diz aqui, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção ou destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse Espírito, irmãos, ele é o Espírito Santo, é o Espírito que faz morada em nós, é o Espírito da realidade, da verdade, que João fala no seu capítulo 14 do Evangelho, é o Espírito da realidade, né? Então, hoje nós precisamos saber para que lado nós estamos a semear. Será que eu estou a semear para esse lado da ansiedade? Será que eu estou a semear para esse lado da pecaminosidade? Hoje, aqui na Europa, os jovens são tão afetados, né? Um ataque fortíssimo, né? do maligno nessas áreas, mas aqui está o caminho, né? Vamos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ou seja, o reino está atrelado à justiça, junto com a justiça, que a justiça, irmãos, é aquilo que Deus determinou. O que Deus não determinou não faz parte da justiça de Deus. É injusto, entendeu? É ir por outro caminho, é ir para o caminho do desvio, tá certo? Por isso que a verdade hoje está a vir nos iluminar com muita força, com muita intensidade, para que nós possamos ser esses, né, que caminham na justiça em busca do reino. E hoje, para buscar o reino, meus queridos, tem tanta coisa. Tem aqui o invocar o nome do Senhor, tem o caminho da oração, né? Eu vou fazer aqui já uma indicação, irmãos, que 3 coisas importantes, 3 coisas prioritárias na nossa vida de jovem hoje. É fundamental, é prioridade, é essencial. Tá certo? Assim como a verdade é essencial, 3 coisas são muito importantes aqui nessa comunhão para você, jovem, e eu digo isso para mim também, e para todos os irmãos. Primeira coisa, nós precisamos estar conectados a Deus. Número 1, conectar-se a Deus. É o que a gente está falando. Essa é a obra de fé que nos leva a nos relacionar com Deus, a estar ligado a Ele, né? Então, esse conectar-se a Deus hoje é tão simples, meus queridos, que nós não podemos deixar de praticar. É algo muito simples. Toda vez que eu invoco o nome do Senhor com o meu coração crendo, né, e a boca confessando, ó Senhor Jesus, eu me conecto ao reino, eu me conecto ao rei desse reino, né? Esse rei, ele quer se relacionar conosco, né? Ele almeja, ele ama a nossa presença, por isso vamos buscar conectar-se a Deus. Número 1, conectar-se a Deus. Número 2, escolher a vida, né? A vida eterna, a vida incriada, a vida indestrutível. Ontem, na mensagem, Esdras falou da vida, né, que Paulo falou para Timóteo, né? Toma posse da vida eterna. Né? Tomar posse da vida eterna, irmãos, vai nos levar para a manifestação do reino na sua plenitude. Né? Essa vida ela quer entrar em nosso espírito, como ela já entrou, e essa vida quer nos tirar de todo estado de anestesia, né? E quer nos levar, né, para ser esse que com a vida tenhamos força para servir o Senhor. Então, número 2, escolher a vida, escolhe a vida, né? Escolher a vida é escolher a bênção, meu querido. É como o Senhor falou para o povo de Israel ali, está aqui o Monte Ebal, está aqui o Monte Gerizinho, Ebal é o monte da bênção, Gerizinho da maldição, ali é maldição e morte. Escolhe, pois, a vida, né? Que é o que está à direita, né? Então vamos escolher a vida, né? E a terceira e muito fundamental é ser um vencedor. Para isso, hoje, essa live é importante. Para isso, todas as lives são importantes, todo Avança Jovem é importante. Não perca o Avança Jovem, não perca nenhuma comunhão, porque isso faz parte da sua preparação para ser um vencedor. Você fica mais conectado a Deus, você recebe a vida, né? Você escolhe a vida. Quando você se conecta aqui, você já definiu, a minha escolha é essa, né? Eu escolho a vida, né?
a vida de Deus, aqui tem os santos, aqui tem a vida que está aqui a ser distribuída entre os santos, entre os jovens. Então, escolha a vida, né, e ser um vencedor, porque é esse vencedor que vai derrotar esse grande inimigo nosso, que está aí há muito tempo, desde 6.000 anos, né, de história, que já não é mais nem uma serpente, é um grande dragão, né, como está em Apocalipse 12, e que no final o Senhor vai derrotar com o sopro da sua boca, juntamente conosco, vencedores, ali em Apocalipse 19. Né? Já no 12 já tem ali o quadro que nós somos vencedores, porque nós tomamos esse caminho da vida, né? De aplicar o sangue do Cordeiro na nossa vida, quando nós, por acaso, temos alguma falha, né? Tomar a palavra, né? E ainda não amar essa vida terrena, essa vida almática, né? Porque agora eu vou entrar nessa questão da alma, que é hoje embriagar o jovem, né? São as fake news da vida, é o controle remoto ali da internet a exercer esse controle na vida do jovem, na mente do jovem. A alma é essa parte líder, né, da mente. Hoje, os nossos pensamentos, irmãos, precisam estar sempre se voltar para o Senhor, porque tem muita coisa contrária, né? E o que é que faz essa embriaguez? É como a gente viu lá no início, em Lucas 21. É nos tirar não só do estado de sobriedade, mas é fazer com que a gente não tenha controle. Então, quem vai ter o controle? Vai ter controle as mídias, vão decidir por nós. Por isso que a gente vê jovem hoje indeciso, não sabe o que quer da vida, não sabe, cheio de dúvidas. Porque, irmãos, falta se conectar ao que é verdadeiro, ouvir o que vem do verdadeiro. O verdadeiro vai falar a verdade para nós, né? E essa verdade nos salva, né? Como nós vimos lá, né? Para que nós sejamos esses que nos apegam, acolhem a verdade para sermos salvos. Que maravilha, né? Eita, o tempo passa, ó Senhor Jesus. Então, vamos sair desse controle, né, das mídias, esse controle filosófico com filosofias, ideologias, fake news e tudo mais. Os jovens que estão aí na faculdade estão a ver tudo isso aí no seu dia a dia, né? Tudo querendo controlar a sua mente. Mas saiba que a sua mente, o seu ser tripartido, o seu corpo, que é santo, a sua alma, que o Senhor quer transformar, esse corpo, esse homem tripartido pertence ao Senhor. Joãozinho, joga aí aquela figura, aquele gráfico do homem tripartido para a gente ter essa impressão ainda melhor aí. Eu sei que vocês são catedráticos, professores nisso, mas vale a pena a gente lembrar aí do homem tripartido, as suas faculdades, né? O que é que cada parte tem. Olha só, isso é que é uma aula celestial. Meu Deus, ó Senhor, que maravilha! O Deus é triuno e o homem é tripartido. Olha aí, ó, lá no centro, ali, ó, no centro está o espírito humano, com a sua... Olha que luzinha boa, esse laser aí é bom, hein? Fixa aí. Aí é onde o Senhor entra, né, para fazer a sua morada, a sua habitação, aí por meio da consciência. A consciência é a parte líder, é a parte onde o Senhor quer fazer a sua morada, e ele quer se expandir, ele não quer ficar só aí nessa sala, nesse quarto, não. Ele quer ir ali para a parte ao redor, que é a alma com a sua mente, a parte líder, vontade, emoção. No espírito nós temos ainda, além da consciência, nós temos a comunhão, a intuição, mas o Senhor quer expandir, né, expandir essa sua obra, né, de ganhar o homem por completo, né, espírito, né, alma, né, com a sua mente, vontade e emoção, e por fim o corpo, né, que será glorificado, composto de cabeça, tronco e membros, tá certo? Então essa é a figura aí para nós gravarmos. Guarda esse gráfico. Olha sempre para ele. Essa é a obra que Deus quer fazer em mim. Essa é a obra que Deus quer fazer em ti. Né? Essa é a obra que o Deus triuno quer fazer, de acordo ali com 1 Tessalonicenses 5:23. Obrigado por esse gráfico, viu? Gostei desse gráfico aí. Ele está muito bem ilustrado. Então, meus queridos, né, o Senhor quer ganhar a nossa alma, quer transformá-la, porque ela é rebelde, ela traz esse elemento da rebelião, o corpo traz esse elemento do pecado,
né? A alma traz esse elemento da rebelião, de ser contrário, de tudo ir contra. É aquele princípio lá de Nimrod, de ser contra Deus, se rebelar. Mas nós estamos no caminho da vida, nós estamos no caminho do reino, de buscar o reino em primeiro lugar. Então, e o Espírito, irmãos, o Espírito, nós precisamos estar nesse estado, né? Nesse estado de o Senhor trabalhar em nós. E eu queria falar do Espírito, né? Especialmente da consciência, jovem. Né? Essa é a parte líder, né? Porque essa parte da consciência, ela no livro de Timóteo, que a gente já está a ver aí na conferência, em 1 Timóteo, ela é falada várias vezes, isso é muito importante para Deus, né? Até na semana, Salomão teve uma Avança Jovem, ou teve no Instagram, onde ele falou, né, de 1 Timóteo 1:5, né? O jovem Timóteo, né, ele tem um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, né? Ou seja, no livro de Timóteo a gente vê palavras fortes, hipocrisia, fé sem hipocrisia, fé sem fingimento, porque hoje tem muito jovem fingido, hipócrita, entendeu? Só com aparência, mas a realidade ali, falta a verdade ali, a realidade. Então vamos fugir dessa hipocrisia, a aparência é coisa de final de tempo, é coisa do inimigo, né? Então eu vou ler um versículo muito importante, está em 1 Timóteo 4:2, porque esse versículo, irmãos, ele é de finais de tempos, né? Quando Paulo inicia esse capítulo, no versículo 1, ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou se desviarão. Aquele desvio lá da verdade, né? Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios. Aí o versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, a consciência cauterizada, meu querido, é como antigamente nas guerras, o soldado era ferido, então não tinha tempo para ir para o hospital nem nada, ali mesmo já exercia já colocava ali um ferro quente naquela ferida, ou como é feito hoje nos animais, né? Para marcar o animal, você pega um ferro bem quente e coloca ali em cima, né? Faz aquela pressão, e naquela parte onde fica marcada, ali naquela ferida que é coberta, ali fica insensível. Ali aquela pele, você coloca uma agulha, não se sente nada, né? Porque tornou-se insensível. Então, a nossa consciência não pode estar insensível. Nós precisamos estar com a nossa consciência sensível. Nossa consciência ao toque do Senhor, aquela luz verde e vermelha, entendeu? O sinal vermelhou, você não se mexe, tá certo? Fica quietinho, tá certo? Luz amarela, você se liga, entendeu? Opa, tem que estar ligado aqui, vigiar mais ainda, né? Quando der a luz verde, aí é quando você pode dar o passo, que é quando você tem a aprovação de Deus. Quando eu digo aprovação de Deus, irmãos, tem a aprovação também dos irmãos, a aprovação da família. Quando eu digo isso, digo em relação a matrimônio, a decisões importantes, tudo mais, né? Então, eu creio, irmãos, que esse versículo é muito importante para todos nós jovens, tá bem? Então, meu tempo chegou, 40, eu vou ficar por aqui, né? E o tempo passa, viu, Estevão? Oxalá tivéssemos mais tempo, né? Mas vamos cuidar, meus queridos. Pode ir, irmão Grimaldi. Como é que é? Quiser um pouquinho mais, pode ir para terminar aí o encargo. Meu encargo agora, Estevão, é simplesmente dizer para o jovem, você é muito importante para Deus, é muito importante para a igreja, para ser esse que está ali como fundamento, né? como a base e a coluna da verdade. Essa é a hora da verdade. Enquanto Deus está a falar a verdade para nós, o inimigo está a falar enganos e mentiras, mentiras e enganos. Então, não seja enganado, muito menos mentiroso. Seja verdadeiro, busca o que é verdadeiro, não é? Eu falei isso, né, lá em Filipenses, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, é isso que nós devemos de dedicar. Tudo aquilo que é justo, seja isso que ocupe o nosso coração, ocupe o nosso pensamento. Né? Então, esse pensamento nosso precisa estar, né, ali debaixo desse governo do Espírito, que é a parte mais importante, que é o Espírito, e a partir do Espírito, com essa consciência sensível, não cauterizada, uma boa consciência, a consciência pura, nós agora podemos permitir que o Senhor trabalhe na nossa alma, na nossa mente, nossas vontades, nossas emoções,
e, por fim, nós vamos estar com o Senhor, né, para lutar por Ele e sermos esses vencedores, né? Então, vamos nos conectar, vamos buscar, né, escolher a vida e vamos ser vencedores, tá bem? Tudo isso são verdades que estão a ser transmitidas para nós, e eu falei de invocar o nome do Senhor aqui, querido, para se conectar, mas não esqueça, esse caminho também da oração é muito prático na nossa vida, né? Ao mesmo tempo que você invoca, procure ter momentos de oração, momentos de se colocar aos pés do Senhor, momento de aumentar mais ainda essa intensidade, tá certo? Como eu falei um dia aqui, eu acho que foi aqui para a igreja em Lisboa, quando eu acordo de manhã, eu estou ali deitadinho, normalmente eu já estou aqui, eu já durmo assim desse lado, sabe? Desse lado, assim, para poder, quando eu acordar, eu simplesmente só... É igual quem lutou judô, sabe? É só fazer um rolamentozinho aqui, já cai no chão ali, já cai na posição pronta para se ajoelhar, e ali você se conectar a Deus, buscar direção, ouvir a voz do Senhor. Isso é muito importante, ouvir a verdade, ouvir o que é verdadeiro, ouvir o que tem essa natureza, o que tem essa essência, o que tem essa característica, né, que é verdade. Colocar verdade dentro de nós, colocar a verdade para que sejamos jovens saudáveis, né? Jovens que são verdadeiros e jovens prontos para servir ao Senhor e ser úteis ao Senhor, à igreja, à sua obra, né? E ser esse testemunho vivo aqui na terra, na escola, na família e em todo lado. Que Deus abençoe vocês, jovens, onde você estiver, em cada país, né? E vamos em frente, que a vitória é nossa. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Jesus é o Senhor. Creio que Estevão ficou bom aqui, viu? Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Deus abençoe os jovens da Europa. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, irmão Grimaldi. Não ficou bom, não. Ficou mais que bom. Ficou ótimo. Sabendo nem como definir. Não é como o Senhor, irmãos, amados jovens, todos estão conectados. Como o Senhor é bom conosco. Trazendo uma palavra dessa para nós, tão importante, tão essencial para a nossa vida, não só para nós, mas também para todo o contexto que estamos a passar. Não é tão importante nós ouvirmos as palavras saudáveis do Senhor. E quero ainda reforçar isso que o Grimaldi falou, anotei aqui, realmente, irmãos, o Senhor quer que nós busquemos as coisas espirituais. Como isso é importante, irmãos. O Senhor quer encontrar o nosso estado bom. O irmão Grimaldi falou, o estágio pode não ser o melhor, porque nós não temos muito tempo para crescer muito na vida, ou ainda estamos andando a passos não muito largos para poder crescer em vida, mas é muito importante a gente não permitir que o inimigo deixe o nosso estado apático, nosso estado neutralizado, como aquela aranha, né, que foi picada pela vespa, e ali ainda viva, mas sem poder se movimentar, sem poder agir, parada, paralisada, porque ela foi atingida, não é? Então, fomos muito ajudados por essa palavra, graças ao Senhor. Por isso foi especial esse Avança Jovem, amém?